Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que você estiver assistindo essa videoaula, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre o Brasil de 46 a 64. Bom, pessoal, esse período é conhecido como período democrático do Brasil, né? Porque ele vem logo depois de um longo período de ditadura instaurada por Vargas. E nesse período a gente tem 6 presidentes diferentes: Dutra, Vargas, Café Filho, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Bom, o primeiro é o Dutra, que vem apoiado pelo Vargas, né? O nosso primeiro presidente pós-ditadura. O Dutra, ele já chegou num momento difícil para o mundo, porque era quando a Guerra Fria estava começando a aflorar. Então, o conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, e eles estavam buscando aliados. E então, o Dutra se aliou incondicionalmente aos Estados Unidos. Com isso, o Luiz Carlos Prestes, que era o líder do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele declarou que se tivesse uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele iria apoiar a União Soviética. Com essa declaração, ele acabou incitando, dando motivos para o Dutra fazer uma caça aos comunistas dentro do país. Bom, no período do Dutra também, a gente tem a Constituição de 46, né? E algumas coisas são instauradas, como, por exemplo, definir que o Brasil seria uma república federativa presidencialista, dava ampla autonomia aos 3 poderes, que a gente tem até hoje, né? Permitir direito ao voto para homens e mulheres alfabetizados maiores de 18 anos, garantia a liberdade de pensamento, de expressão e de associação, coisa que a gente não tinha antes na ditadura de Vargas, garantia o direito de greves e atividades não essenciais, mas essa garantia de greves era para pequenos setores que quase não influenciavam e eram greves muito limitadas. Então, era uma forma de dizer que está dando liberdade, mas sem dar liberdade. E o divórcio continuava ilegal. Na política econômica, o Dutra tinha uma característica de ser liberal. Então, ele começou a permitir a livre importação entre o Brasil e os países de fora. E isso foi muito prejudicial. Por quê? Porque no nosso caixa, ou seja, uma espécie de reserva, no começo, quando o Vargas entregou o governo, a gente tinha 780 milhões de dólares. Um ano e meio depois, né, que foi o período que o Dutra instaurou essa política dele, essa política liberalista, um ano e meio depois nós tínhamos apenas 92 milhões de dólares, ou seja, perdemos muito dinheiro no meio disso tudo. E para tentar solucionar esse problema que ele mesmo criou, ele vem com a política de seleção de exportações. O que seria isso? Ele deixa de importar bens de consumo imediato e incentiva a importação de... me perdi. De bens de produção. Desculpa, gente, eu vou dar uma olhadinha no papel. De bens de produção, que seria o quê? Seriam máquinas. Bom, e essas máquinas serviriam para, dar uma injeção na indústria brasileira. E funcionou, sem contar que o café também foi super valorizado fora do país, e com isso a gente ganhou mais. Ganhando mais, o PIB também cresceu. Uma média desse ano foi de 8%, o que foi muito bom. Bom, vem as eleições de 1950 e o Vargas se candidata, ele ganha como presidente e o Café Filho vem como vice-presidente. O Vargas continua naquela mesma ideia de governo populista, tudo pelos povos, não sei o que lá, e ele também vai lá, e apoia a campanha do Petróleo é Nosso, uma campanha que já existia, mas ele meio que deu uma ressuscitada nessa campanha. Ele vai lá, apoia, e ele também leva para a Câmara a proposta da criação da Petrobras. Isso criou um auê porque tinha gente que queria e tinha gente que não queria, né? Não concordava com a criação. O pessoal que não concordava acabou perdendo, e a Petrobras foi criada, e o monopólio, desde da exploração, né, da retirada, até o refino, foi para a Petrobras. Além disso, ele também tentou implementar a lei dos lucros extraordinários, que seria mais ou menos a ideia de que os lucros das empresas, das multinacionais que viessem para o país, teria que ficar a maior parte para o Brasil e eles levariam uma parte, não ficaria tudo para a empresa. Além disso, o Vargas também tem uma política de massas e tal, né? Só que o que estava acontecendo é que
o salário não estava conseguindo acompanhar a inflação. Ou seja, os alimentos estavam ficando super caros e também os aluguéis. As pessoas não estavam conseguindo se manter. Isso incitou greves, incitou saques, incitou passeatas. Foi um pouco complicado para o Vargas contornar isso. E para tentar melhorar essa situação, ele vai lá e nomeia o Jango como ministro do Trabalho. O Jango, com toda aquela forma dele de falar, consegue convencer o pessoal e dá um aumento de 38% do salário e a greve acaba. Quando ele vem com a proposta de aumentar o 100%, a oposição fica desnorteada, né? Quando a oposição fica desnorteada, eles vão lá e pedem a cabeça do Jango. Fala que não quer mais ele no ministério. O Vargas vai lá e acaba demitindo ele. Nessa que demite ele, em 1º de março, tá certo? 1º de março? Não, desculpa, 1º de maio. Ele vai lá, e num discurso emocionado, ele diz que dá os 100% de aumento para a população. Ou seja, a oposição foi a loucura, não é mesmo? A imprensa começou a cair matando em cima do Vargas. Todo mundo estava possesso com ele. Para piorar a situação, o Carlos Lacerda, que era o maior opositor de Vargas, ele sofreu um atentado. E nesse atentado, o segurança dele, que era o major da aeronáutica, foi morto. Com isso, a aeronáutica entrou na investigação. Entrando na investigação, logo eles descobriram que Gregório de Matos, o chefe da segurança do Vargas, e braço direito também, ele foi o mandante desse crime. Quando descobrem que ele é o mandante do crime, a pressão sobre Vargas aumenta mais ainda. Nessa que a pressão aumenta mais ainda, em 24 de agosto de 1954, Vargas dá um tiro no próprio peito e se mata, entrando pra história. Aí vem o governo do Café Filho, que era o vice do Vargas, né? E bom, pessoal, o principal feito do Café Filho foi a Instrução 113, em que ele dava facilidades para a entrada de capital estrangeiro no país. Ele também nomeou muitas pessoas udenistas para diversos ministérios. Aí vem as eleições de 1955. Essas eleições de 1955, quem ganhou foi o JK e o João Goulart. João Goulart veio como vice-presidente e o JK como presidente. Porém, a oposição não queria deixar eles assumirem, estava tentando arrumar formas de dizer que eles não podiam assumir, dizendo que era golpe, dizendo que tinha roubado as eleições, essas coisas assim. Aí o general Lutz percebeu que aquilo ali tinha malandragem. Ele assumiu a defesa em nome dos eleitos e conseguiu evitar que o golpe acontecesse. Aí vem o governo do Juscelino, né, que tem o famoso plano 50 anos em 5, que seria um programa de aceleramento do crescimento do país e que a gente cresceria 50 anos em 5 com o governo do JK. E teve uma onda de otimismo muito grande, né, porque ele fez muitas obras e muitas coisas, então gerou muito emprego num primeiro momento, né. Ele queria incentivar também bastante essa coisa do automobilístico, né, da locomoção por estradas e entrada de carros, essas coisas. O plano de metas dele elegia 5 grandes áreas para receber os principais investimentos, que seria energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Esse projeto dele também ficou conhecido como desenvolvimentismo, né? Então, ele continuou investindo bastante em indústrias pesada e também na geração de energia para o país, né? E, além disso tudo, ele também deu uma entrada para o capital estrangeiro, baseado naquela Instrução 113, que foi criada pelo Café Filho. Bom, o resultado do desenvolvimentismo foi muito bom. Houve o aumento das dívidas internas e externas e também da inflação. No último ano, a inflação chegou a 30,5%, o que é muita coisa, né, gente? Então, vem as eleições de 1960 e quem ganha é Jânio Quadros, com 48% dos votos, e o vice dele, de novo, foi João Goulart, que eles eram de partidos diferentes, né? Bom, o Jânio se mostrou autoritário desde o começo, né? E até com a própria cúpula ali do governo mesmo. O próprio Congresso tinha uma rixa com ele, né? Ele chamava o Congresso de Clube dos Ociosos. Bom, na economia, ele cortou subsídios do trigo ao petróleo, né? Ele cortou vários subsídios, cortou várias regalias de funcionários públicos também e dos próprios parlamentares.
parlamentares. Ele também conseguiu negociar a dívida externa do país, porém isso trouxe uma turbulência para a economia, também trouxe queda de emprego e a baixa popularidade dele também acabou se acentuando. Na política externa, em 19 de agosto de 61, ele foi e condecorou Che Guevara, que era, tipo assim, completamente nada a ver com o alinhamento do governo que a gente tinha, com uma medalha muito importante, uma medalha, tipo, a medalha mais bambambam do país. E com isso, as pessoas ficaram mais bravas ainda, e para surpresa geral, o Jânio vai lá e renuncia. Quando ele renuncia, quem entra no lugar dele é o João Goulart. Porém, essa mesma oposição não queria que o João Goulart assumisse, porque sabia que as ideias dele eram ideias de cunho social. Porém, vendo que a situação estava ficando cada vez mais difícil e que podia ser levada para um conflito armado, o próprio Congresso propõe, então, que não seja presidencialismo, seja parlamentarismo. E assim o Jango assume no modelo de parlamentarismo. Porém, ele estava incentivando as pessoas que pudessem fazer voltar o presidencialismo, né? Que para ele seria muito melhor a forma de governar. Aí o Brasil vai para um plebiscito, e nessa que vai para um plebiscito as pessoas votam não ao parlamentarismo e sim ao presidencialismo. Então o Jango vai lá e ganha plenos poderes novamente. Bom, uma das principais ideias de Jango são as reformas de base, não é verdade? Essas reformas de base incluem reforma agrária, de renda, essas coisas assim. Então, além disso, ele vai lá e lança em 1963 o Plano Triental, que tinha o objetivo de conter a inflação e estimular a retomada do crescimento econômico. Esse plano consistia em controle de salários, restrição de crédito para o setor privado e imposto progressivo. A principal bandeira do seu governo é a reforma de base, como eu falei antes, e a sociedade se dividiu, né? Porque tinha gente que era super a favor dessa divisão e tinha gente que era completamente contra. Essas pessoas que foram completamente contra foram as pessoas que, quando essa proposta foi levada para o Senado, vetou. Quando essa proposta é vetada, o Jânio tenta se aproximar cada vez mais do povo, né? Tipo assim, vou ter a força no povo. Nessa que ele tem a força do povo, ele começa a promover vários comícios. E no comício mais importante, o comício que ele juntou mais pessoas, que foi numa praça, ele assinou 2 decretos muito importantes. Um dizia que estava nacionalizando todas as refinarias de petróleo privadas, que a partir daquele momento elas seriam públicas. E o outro desapropriou para fins de reforma agrária as terras com mais de 100 hectares à beira das rodovias. Nossa, isso enlouqueceu completamente a oposição. Todo mundo queria tirar o Jango. Então, para reagir a essa declaração que ele fez, uma semana depois vem a passeata, que foi denominada como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa galera tava querendo mesmo que ele fosse embora, que ele tava ficando completamente louco. Bom, esse foi um pretexto muito grande para o golpe de 64, mas o que combinou mesmo esse golpe foi que tinham marinheiros que estavam se sublevando, né? Estavam se contrapondo às ordens, e então foram enviados fuzileiros para botar ordem naquele lugar. Esses fuzileiros começaram a apoiar esses marinheiros. Nessa que eles apoiam esses marinheiros, as Forças Armadas esperam que o Jango, né, dê um castigo. E ele simplesmente absorve todo mundo. Nessa que ele absorve todo mundo, os exércitos, os generais, começam a mandar as tropas para o Rio de Janeiro para meio que dar o golpe mesmo, né? Roubar o poder finalmente, coisa que eles queriam há tanto tempo. Porém, o Goulart não queria um banho de sangue. Então ele se manda para o Rio Grande do Sul, e uma semana depois o poder é de fato tomado pelos militares. E quando esse poder é tomado pelos militares, eles dizem que foi pro bem comum, né? Foi pro bem das pessoas e pra hashtag Fora Comunismo. Muito obrigada por assistirem a aula. Um beijo, coração de todo mundo, e até a próxima.